Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todes. Eu me chamo João Souza, sou mestre em Geografia, professor de ensino básico, mestre em Geografia pela Unicamp, professor de ensino básico na cidade de São Paulo, no Brasil. Sou atual tesoureiro da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural e venho hoje mediar essa apresentação, essa abertura do nosso segundo Congresso Internacional de Filosofia Intercultural, cujo tema vai ser desenvolvido durante o evento e os nossos apresentadores na abertura vão falar um pouco mais sobre interculturalidade e ancestralidade. Esse dia 2 de outubro é um dia muito importante para nós, né? Com a abertura do nosso evento. A gente gostaria inicialmente de agradecer a UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, pela ajuda no suporte técnico, na infraestrutura desse evento, né? Na realização virtual desse evento, a revista Horizonte Independiente, o grupo de trabalho de Filosofia Oriental da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ao grupo de estudos sobre pensamento oriental e intercultural e aos membros da associação por terem possibilitado a realização desse evento que inicia-se no dia de hoje, né? A gente vai ter a apresentação inicialmente do Lucas Machado, que é o atual presidente da ALAF e também é professor de História de História da Filosofia, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Posteriormente, do Carlos Barbosa Cepeda, que é professor no curso de licenciatura em Filosofia na Universidade Pedagógica Nacional de Colômbia. E também o Carlos é o vice-presidente, atual vice-presidente da ALAF, e também de nossa secretária, a Amanda Fernandes, que é doutora em Filosofia pela Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, na Espanha, e também, junto a nós, né, fundou essa associação. A sua especialidade é filosofia japonesa, e ela ajudou a conceber alguns seminários importantes dessa nossa associação, que a gente tem no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram, cujos endereços serão postados brevemente no chat desta sala virtual, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Lucas, para ele fazer, de fato, a apresentação de abertura, junto da Amanda e do Carlos. Fique à vontade, Lucas. Legal, obrigado, João. Então, boa tarde aí a todos, a todas, a todes. Eu realmente confesso, apesar dessa posição aí de diretora, não tenho nenhum talento para formalidades, como o João conseguiu formular tão bem, né? Então eu vou começar falando de uma maneira mais geral, um pouco sobre essa primeira questão que está aí nesses nossos tópicos de abertura, de por que a gente criou a ALAF, né? Então, já há muitos anos, né, eu, junto com outras pessoas que constituímos esse grupo, né, por nossos interesses de pesquisa fora, por assim se dizer, do cânone europeu ocidental, né, a gente vinha, de alguma maneira, tentando mobilizar eventos, participar de grupos, de congressos e outras coisas similares, que promovessem uma outra espécie de estudo da filosofia, né? Uma outra abordagem, inclusive, na filosofia, em que se reconhecesse, de fato, outras tradições filosóficas para além da Europa, para além da Grécia, né? Para além dessas tradições greco-europeias, como filosofias que devem ser discutidas nesse âmbito, inclusive, justamente dentro desse espaço acadêmico, né? E uma das maiores iniciativas que a gente tinha nesse sentido era a Jornada de Filosofia Oriental na USP, né?
da qual participaram muitas das pessoas que fundaram, né, a associação, primeiramente, inclusive por ocasião, quanto formal, né, mas enfim, por ocasião da quarta jornada de filosofia oriental, né, porque justamente uma das questões que sempre gerava um incômodo nesse contexto de organização da jornada é que, por mais que ela se chamasse Jornada de Filosofia Oriental, o que a gente queria era abrir para mais do que simplesmente o estudo de tradições orientais, tradições asiáticas, ou como se quisesse, né? Na verdade, a nossa preocupação ali sempre foi maior, de querer abrir, de fato, para o estudo de todas as outras tradições filosóficas, independente da sua proveniência, que tivessem sido excluídas, né, desse âmbito da pesquisa acadêmica em filosofia, simplesmente por não pertencerem a esse cânone europeu, né? E, eventualmente, em função dos nossos contatos com esses trabalhos, com referências importantes dessa área da filosofia intercultural, uma das principais aí, o professor Ramal, justamente, que a gente acabou conhecendo por contato em diferentes congressos na Alemanha e em outros lugares, né? Pareceu para esse grupo de pessoas que essa ideia, essa proposta da filosofia intercultural era o modo mais interessante de juntar todas essas lutas de diferentes pessoas de diferentes áreas de pesquisa, mas que tinham em comum justamente essa proposta de querer expandir o horizonte da reflexão filosófica feita na academia para que ela incluísse e reconhecesse o valor de outras tradições europeias, de outras tradições que não as de origem greco-europeias, né? E aí, por isso, nesse evento, nessa jornada de 2017, a gente fundou a ALAF, e desde então a gente começou a organizar diferentes eventos a partir dela, né? Um dos primeiros que a gente fez foram justamente os seminários de filosofia intercultural, em que a gente convida diferentes pessoas que tenham pesquisas ou sobre tradições não europeias, ou que travam um diálogo com tradições não europeias para apresentar as suas pesquisas, né? Ou também, inclusive, que discutam metodologicamente a questão da filosofia intercultural, né? E aí, em 2019, junto com a quinta jornada de filosofia oriental, a gente também teve o primeiro congresso da ALAF, né? Que teve como tema aí interculturalidade e o futuro da filosofia. E eu acho que foi uma ocasião bastante significativa, porque a gente contou com muitas comunicações sobre os mais diversos temas, desde filosofias indianas, chinesas, a também filosofia latino-americana, filosofia africana, filosofia japonesa, realmente, praticamente qualquer tradição que a gente pudesse imaginar se encontrou ali representada em alguma medida, né? E acho que foi um momento importante de consolidação da associação, né? E, por outro lado, algo que nós tivemos que encarar logo depois da realização desse congresso, que de diversas maneiras para nós foi um evento tão bem sucedido, né, foi justamente esse grande acontecimento em que nós estamos emaranhados até agora, da pandemia, né. E claro que diante do ocorrido, a associação de alguma maneira teve que se organizar, se reorganizar aí, e pensar em como ela levaria as suas atividades desse processo, né? E eu, particularmente, acho que a adaptação, a atuação da ALAF nesse sentido foi exemplar mesmo, né? E isso, para mim, diz respeito não apenas a uma questão de conteúdo, mas uma questão de forma, né? Quer dizer, eu acho que não apenas a gente conseguiu fazer debates relevantes sobre filosofia de uma perspectiva intercultural, dando continuidade aos seminários de filosofia intercultural online, propondo ainda outros tipos de eventos que abordassem mais diretamente outras tradições, né? O Filosofia com Ginga, que era sobre filosofia brasileira, o Matcha filosófico sobre filosofia japonesa. Também fizemos seminários de ensino de filosofia, então a gente fizemos, inclusive, uma série de debates sobre filosofia e pandemia de uma perspectiva intercultural, né? Então, acho que não apenas da perspectiva do conteúdo, mas, sobretudo, de uma perspectiva da forma, eu acho, a ALAF se mostrou exemplar. Em que sentido?
e isso é uma coisa que, pelo tempo que a gente tem aqui, eu não vou poder elaborar muito, mas eu acho importante falar, né? Eu acho que pensar em fazer e pesquisar filosofia de uma perspectiva cultural, intercultural, diz respeito a muito mais do que simplesmente o conteúdo que a gente passa a estudar como filosofia. Também diz respeito a como nós estudamos, a como nós pesquisamos, a como nós interagimos uns com os outros. Que tipo de vínculo a gente cria como pesquisadores e como a gente se compreende nesse papel de pesquisador, né? Também é sair de um modelo de pesquisa que também é marcado do modelo que define essa nossa atividade como pesquisadores, também é marcado por um certo paradigma eurocêntrico que traz todas as mazelas que a gente conhece hoje do que é a nossa vida de pesquisador no meio acadêmico, no meio filosófico em particular, né? E acho que pensar a filosofia de uma perspectiva intercultural é também justamente questionar e repensar as maneiras com que nós vivemos essa nossa atividade concretamente no nosso dia a dia, né? E nesse aspecto eu acho que a LAF se mostrou exemplar pelo quanto a cada momento os membros do grupo sempre foram capazes de priorizar a cooperação em vez da competição e a solidariedade em vez do individualismo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente estava sempre tentando fazer alguma coisa, a gente sempre foi capaz de reconhecer também o ponto em que estávamos chegando aos limites da capacidade de cada um, respeitar esses limites, saber priorizar o bem-estar de cada um, e, sobretudo, contar uns com os outros para se apoiar nas pesquisas, para comentar os trabalhos uns dos outros, para estimular, para trazer referências, né? Então, esse é um aspecto que, para mim, de modo algum, é menor, né? A gente pensar a forma com que a gente está inserido nesse meio acadêmico, quem nós somos como esses sujeitos, também é uma das contribuições fundamentais da gente pensar a filosofia de uma outra perspectiva, trazendo outras tradições que nos permitem repensar de uma maneira mais ampla como a gente compreende o conhecimento, como a gente compreende a produção do conhecimento e o sujeito do conhecimento, quem ele deve ser, né? E nos possibilitar pensar isso de uma maneira mais inclusiva, mais solidária, mais cooperativa, né? E eu vejo isso muito refletido em todo o trabalho que a LAF fez durante esse tempo, e sobretudo nos vínculos que se constituíram entre as pessoas que fazem parte desse grupo, né? Então, isso é algo de que eu realmente tenho muito orgulho. Eu diria que a LAF foi uma das coisas que realmente... eu já falei isso em outras ocasiões, mas acho que foi uma das melhores coisas com que eu estive envolvido durante todo esse período da pandemia, de realmente trazer felicidade de estar fazendo as coisas legais que a gente estava fazendo, e contar com as pessoas, e contar com aquele apoio das pessoas nos mais diversos momentos, né, que estavam se apoiando muito além de uma questão pura e simplesmente técnica ou profissional, né. Então é um prazer estar aqui, e eu estou muito feliz que a gente esteja começando esse congresso agora, hoje, e eu já vou calar minha boca, que eu falei demais, e eu vou passar aí para a Amanda, que ela tinha algumas coisas para falar, particularmente sobre esses 3 pontos seguintes ao primeiro de por que criamos a LAF, né, no que diz respeito à questão da filosofia intercultural e da inclusão de outras perspectivas, né. Então, aliás, só uma última observação, e aí eu calo a boca, né, uma das coisas que a gente discutiu muito nesse contexto é lembrar que essa perspectiva de inclusão na filosofia envolve também, e de maneira absolutamente inseparável, o reconhecimento da importância das vozes femininas, do papel das filósofas, do papel do pensamento filosófico aí feito pelas mulheres, né? E nesse sentido, eu não posso ressaltar, eu nunca vou poder ressaltar o bastante o quanto a Amanda foi uma peça, assim, instrumental em tudo que a LAF fez nesses últimos anos aí, né? Tomando a frente mesmo, tomando a rédea de muitas das iniciativas que nós fizemos, e realmente, assim, muito do que a gente fez com a LAF não teria sido possível sem ela. Então, agradecer aí, agora com todas as palavras mesmo que nunca dê para agradecer o bastante, e agora eu calo a boca e passo a palavra para você, Ana. Bom, obrigada, Lucas, pelo reconhecimento, de verdade, me emociona. Eu sou uma pessoa pragmática e muito prática, né? Então, eu queria trazer uns dados para vocês, para a gente contextualizar esse momento que a gente está vivendo, e começando a falar sobre a questão
da participação das mulheres na filosofia. Tem um projeto, deixa eu dar os nomes direitinho. Tem um projeto da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que chama Quantas Filósofas, e colocou em dados o panorama, né, a foto da participação das mulheres na filosofia do Brasil em 2019. E não, eu acho que ninguém aqui vai ficar surpreso em ouvir esses dados, afinal, a gente faz filosofia, a maioria aqui no Brasil. Boa tarde, Marcelo. Então, eu vou reproduzir aqui os dados. Então, o projeto diz que 28,09% das pessoas que são discentes do mestrado em filosofia em 2019 são mulheres. Menos de 30%. Esse número cai para 27,42% quando a gente fala das doutorandas em filosofia. E esse número cai para menos de 20%, 19,47%, quando a gente fala das mulheres docentes nos departamentos de filosofia. Então, sabendo desse panorama e, né, dessa questão, a LAF vem tentando ativamente incluir vozes femininas nos nossos debates, nos nossos eventos, né? Eu sou a única mulher da diretoria da LAF, não por acaso, né, sabendo desse contexto de dados, mas a gente tem mulheres incríveis que são membros da LAF, participam ativamente da construção dessa associação. Outra questão para falar sobre o segundo ponto, né, que a gente trouxe aqui, a gente não pensou em trazer respostas, mas em contextualizar um pouco o debate de onde a gente está partindo, né, nesse evento, que é se a filosofia do mundo está excluindo deliberadamente outras filosofias, seja filosofia feita por mulheres, né, quantas filósofas mulheres a gente conhece, por exemplo, seja ou filosofias de outras culturas. A gente tem movimentos de discentes, de estudantes, por exemplo, no Reino Unido tem um movimento que questiona por que o meu currículo é branco, que questiona justamente a ausência de filosofias de outras culturas no currículo da Grã-Bretanha. A gente tem a filosofia intercultural como movimento latino-americano, a filosofia decolonial também, a gente tem que citar, né, filósofos e filósofas importantíssimos que a gente precisa ressaltar o trabalho dessas pessoas, que vocês que se inscreveram para apresentar trabalhos vão trazer aqui para o debate. E perguntar o que é que cada um de nós podemos fazer para tornar o debate filosófico mais inclusivo, né? O que é que cada um de nós, como pesquisadoras, pesquisadores, filósofas e filósofos, podemos fazer dentro ou fora da universidade para tornar o debate filosófico mais inclusivo? Eu falei um pouco aqui do que a LAF vem fazendo, né? Mas eu queria ressaltar também como eu vejo a filosofia intercultural, que vai de acordo com a linha que o Lucas falou, né, da filosofia intercultural, ser, na verdade, um modo de fazer filosofia, um método de fazer filosofia que entende que não existe uma cultura melhor que a outra, não existe uma cultura que é padrão, né? Não existe um modo de pensamento que é racional e os outros são irracionais, não existe essa distinção entre pensamento e filosofia, né, que é a percepção de que todas as culturas são capazes de desenvolver uma perspectiva crítica sobre os seus fundamentos, sobre, enfim, a sua identidade, e a gente divide essas mesmas questões. As questões são universais, não existe limites geográficos para essas perguntas filosóficas que a gente vem fazendo, né? E eu queria passar a palavra para o Carlos Barbosa, que é nosso vice-presidente, nosso representante colombiano da associação, que esteve com a gente desde o início. E queria que a gente escutasse o que ele tem a dizer sobre a LAF, sobre filosofia intercultural, sobre esse tema que a gente escolheu
para falar um pouco das raízes da filosofia, né, que é a ancestralidade, já que ano passado a gente estava falando sobre o futuro da filosofia. Então, a gente pensou que seria relevante trazer para falar um pouco sobre as bases da filosofia e como essas bases são importantes para construir a filosofia hoje. Então, passo a palavra para o Carlos. Obrigado, Amanda. E obrigado com vocês, com a colaboração de todos aqueles que estão participando do grande time que é a LAF e a cooperação das instituições que já mencionamos. E bom, eu quero começar falando do objetivo, a missão da LAF, que vocês podem encontrar no site, de fato. E no site se encontra esse texto, literalmente fala: a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural visa promover e difundir concepções e práticas abertas, plurais, cosmopolitas e interculturais de filosofia na América Latina, em particular, e no âmbito hispanófono e lusófono em geral. Como falava Amanda, precisamente, já existem algumas iniciativas desse jeito em outras regiões do mundo, muito heterogêneas. Os desafios, naturalmente, são diferentes para cada região. A nossa ideia é precisamente, não é, em todo caso, ser os únicos, ou a máxima referência, ou ter a última palavra sobre esses assuntos, não sobre essa abertura a outras tradições filosóficas. A ideia é, aliás, apoiar, temos iniciativas, fazemos coisas, mas também queremos apoiar, queremos trabalhar com vocês, se vocês têm também iniciativas que vocês acharem interessantes, importantes, relevantes para a abertura dos currículos nas universidades, mas também nas escolas em filosofia, para que a filosofia, como é ensinada e como é praticada na América Latina, efetivamente se abra para outras tradições filosóficas. No âmbito latino-americano, um dos grandes assuntos é, porque, claro, como eu falava antes, o desafio é diferente para cada região do mundo. O caso da Europa, por exemplo, típico ponto de referência, não deveria ser sempre, mas ok. No caso da Europa, um dos grandes desafios é precisamente se confrontar com a sua tradição colonial, que não é um assunto fácil, reconhecer, como o que hoje é a Europa, e acontece também nos Estados Unidos, está construído sobre a herança colonial, que foi uma herança colonial violenta. Reconhecer a dificuldade do passado, uma questão muito importante para a Europa hoje. E é importante para redefinir como é que se ensina a filosofia, como se deve ensinar. No caso da África é muito diferente também, que a experiência colonial foi muito rápida e muito, como dizer? Bom, o caso aí estaria falando demais, pode ser, mas o caso a condição no caso da África é a experiência primeiro da escravidão e depois a colonização do século XIX, que cortou as raízes das tradições dos povos africanos, que definiu fronteiras artificiais e marcou precisamente por isso de modos que na América Latina provavelmente não são definitivamente iguais. O desafio para a África também é diferente. Qual é o caso para a América Latina? Quais são os desafios? Não é uma coisa que eu vou dizer, o que eu vou dizer como, são esses e esses, mas a ideia é convidar para pensar precisamente isso. Convidar para pensar quais são os desafios que nós temos. Mas, em todo caso, é uma pergunta que eu quero valorizar
E não quero dizer, não quero acrescentar nada sobre isso, sobre respostas. A ideia é, vamos pensar essa pergunta e outras perguntas também. Entre outras coisas, o que eu queria acrescentar nesse ponto é, aliás, quais são as oportunidades da América Latina na missão da abertura da filosofia a várias tradições filosóficas do mundo? Eu acho que, essencialmente, na América Latina, temos uma consciência. Bom, isso é essencialmente uma palavra muito carregada, possivelmente filosoficamente, mas não, quero dizer, na América Latina é especialmente marcante a consciência do ser mestiço. A América Latina é mestiça. Alguns lugares são mais cientes disso que outros, mas, em geral, não é só uma questão étnica, é uma questão cultural, é uma questão intelectual, em todos os níveis. A América Latina é uma região mestiça e especialmente consciente dessa experiência de ser mestiço. E é precisamente, poderíamos sugerir, nesse ambiente que a filosofia pode prosperar, pode gerar frutos novos, porque vocês podem observar a origem das tradições filosóficas escritas que conhecemos até agora, só as escritas, né? E vocês podem conferir como, nesses ambientes, a influência cultural, o contato de culturas, é um fator importante, definitivamente, para o avanço das tradições filosóficas. Assim, temos uma grande oportunidade. Se essa grande oportunidade não se aproveita até agora, é porque até agora ficamos nas escolas de filosofia com a ideia de que filosofia é coisa europeia. E para fazer filosofia séria, primeiro devemos escutar o que tem a dizer na Europa. Depois isso mudou um pouco, né? Ok. Não só na Europa, também nos Estados Unidos, mas é a mesma história, né? Então, agora, a questão é assumir o nosso lugar na história, como América Latina, na história do pensamento, e pensar desde o nosso próprio terreno, desde o nosso próprio solo. Aqui, isso é terra de oportunidade se temos a confiança de que podemos contribuir, podemos acrescentar alguma coisa à história das ideias. E tendo consciência precisamente de nosso ser mestiço, não é problemático para nada estudar ainda tradições europeias, mas também tradições asiáticas, tradições africanas, tradições ameríndias, não só tradições daqui, mas também tradições de outros lugares, precisamente porque com a consciência do ser mestiço é precisamente um momento de oportunidade para liberar o pensamento das restrições habituais da tradição e, ao mesmo tempo, honrar a tradição, que provavelmente são duas caras do mesmo assunto. Mais ou menos é isso. Obrigado, Carlos. Obrigado, Amanda. Obrigado, Lucas. Eu fiquei com a tarefa de mediar e de fazer uma síntese, né? E após isso, a gente vai, às 16 horas, no horário de Brasília, Buenos Aires, ter a nossa primeiro GT, né? Depois a gente vai ter nossa conferência de abertura. E às 14 horas, no horário de Bogotá, na Cidade do México, a gente vai ter essa mesma atividade, né? Então, cuidado com os fusos horários, tá? Eu esqueci de agradecer no início, mas é importante não deixar isso em branco, né? Agradecer ao grupo de pesquisa e extensão, educação das relações étnico-raciais e agroecologia na educação do campo, na figura do Frederick, que foi muito importante para a gente ter esse contato com a UFRB e essa infraestrutura que a gente tem, né? Eu gostaria de, nesses comentários finais, apontar que ambos os três trouxeram coisas muito importantes para a gente, né? O Carlos enfatizou muito a questão do encontro, né? Da circulação, né?
e da encruzilhada, né? Porque, de certa maneira, a situação pandêmica ela pode ser vista como uma encruzilhada, né? E diversos problemas se tornam mais óbvios, né? Como não saber o que fazer, né? Como o estreitamento de horizontes, né? E se a gente tomar a situação pandêmica que a gente vive como um aprofundamento, né? Uma exposição maior de certas questões, né? Não só uma novidade, esses problemas que já vinham acontecendo, eles se tornaram mais evidentes, né? O problema que a gente tem do estreitamento de horizontes, da dificuldade das pessoas de circularem, né? Enquanto sujeitos, suas questões no âmbito universitário, acadêmico, né? E a importância, sempre presente, mas ainda mais agora, do encontro como um método também, né? Então a gente pode pensar o congresso da LAF, esse congresso da LAF como um método também de produção de coisas novas, né? De abertura de horizontes, de ampliação da nossa imaginação política e histórica, né? Porque, além de tudo, né, como a Amanda falou, a LAF tem uma tarefa política que não é só ampliar as fontes e os objetos, né, a serem trabalhados pelas universidades, academias, mas também ampliar os sujeitos da filosofia, né? Então, é trazer fontes, objetos e sujeitos para esse encontro, para esse processo de circulação, né? Para essa encruzilhada também, colocar em xeque, né? Toda essa trajetória de tradição europeia, né? Que não é só um monte de gente pensando livremente, né? Mas é escravizando também, pilhando a riqueza, explorando, né? Então não foi algo idílico, né? A história da filosofia não é uma história idílica, né? E isso também foi enfatizado pelo Lucas, né? Essa questão de que a gente precisa, por meio dessa associação, desse encontro, desenvolver mais perspectivas, né? A questão feminista, por exemplo, né? A questão negra, que é importante. Então, eu acho que eu gostaria também de acrescentar, né, nesse contexto, que a questão do epistemicídio, né, tá trazendo a filósofa Sueli Carneiro, né, que é uma filósofa negra brasileira, que ela fala da questão do epistemicídio, né, que seria justamente esse processo de não só de apagamento dos corpos, das pessoas, de populações, mas desses horizontes novos que a gente poderia ter no interior da nossa história, né. E, enfim, eu acredito que esse encontro pode ser esse método de resgate, né, dessas diversas trajetórias históricas que se encontram agora e podem ser desenvolvidas, né, para além dos seus localismos, né, das suas clausuras locais que por diversas razões acontecem, né, como por exemplo o pensamento quilombola está num determinado lugar e não sai dali dos quilombos, né, ou o pensamento dos povos indígenas originários aqui da América só ficam no interior dos seus povos e não saem de lá, né? Com raras exceções, né? Enfim, eu tentei fazer essa síntese, né? Agradeço aos colegas da mesa, a Amanda, ao Carlos e ao Lucas, pelas grandes falas, né? Eu espero ter conseguido alcançar um pouco do que eles disseram. E a gente se vê, então, às 16 horas, horário de Brasília, Buenos Aires, e 14 horas, Bogotá, cidade da UNESP. Acho que a Amanda queria fazer algum último comentário antes da gente encerrar. Ah, sim, Amanda, desculpa, eu coloquei um cartaz em cima de tudo aqui para ler. Amanda, fica à vontade. Me gustaría dar las bienvenidas, es que hace mucho que no hablo castellano, pero me gustaría dar las bienvenidas a todas y todos, también en castellano and also in English. Everybody's welcome here. Intentamos hacer el evento más poliglota posible para incluir a todos, hasta porque es un evento de Latinoamérica y nos gustaría escuchar distintas voces, como hemos dicho, pero también pusimos gente que habla distintos idiomas en las mismas mesas. Por ejemplo, la mesa que empieza en 20 minutos, tendremos una persona que va a presentar en castellano y 2 personas que presentarán en portugués. Entonces,
intentamos hablar despacio y también abajo, en los 3 puntillos, hay la opción de legendas. ¿Es legendas en castellano o es portuñol, Carlitos? Subtítulos. Subtítulos. Subtítulos, sim. Bueno. E nos 3 pontinhos vocês têm a opção de colocar legenda. Então, fiquem atentos a isso, as possibilidades da tecnologia, e agradecer a todos a disponibilidade de estar aqui em um evento online, que é online por causa da pandemia, né? Há 2 anos atrás, nosso evento foi na USP. E isso, bom evento a todos e a todas, e nos vemos logo mais. Posso só fazer um último comentário também, João? Você me dá uma licença? Claro, fica à vontade, Lucas. Não, eu só queria comentar brevemente do tema do evento, né? Só para a gente poder, até com isso já dar ensejo para começar mesmo a discussão, né? Só lembrar que esse tema foi um pouco inspirado também no próprio contraste em relação ao tema do primeiro evento, né? Que foi Interculturalidade e o Futuro da Filosofia. Com esse tema da ancestralidade, né, e interculturalidade, a gente está tentando pensar um pouco também o papel, né, de pensar aí as tradições e de alguma maneira resgatar essas diferentes tradições desses diferentes povos como uma maneira, como uma condição mesmo do fazer filosófico hoje, né, de tal maneira que isso, justamente, ao falar de ancestralidade, a gente não está falando simplesmente de passado, né, a gente está pensando como essas tradições estão vivas para nós ainda hoje e fazem parte do que é necessário pensar para a gente poder fazer filosofia intercultural hoje, né? Então, só para pensar, para trazer essa ideia de que a gente espera agora que com o evento a gente possa discutir isso mais a fundo e, por isso, aprofundar aí também essa nossa reflexão sobre a importância da filosofia intercultural, né? E, como a Amanda disse, you are all welcome, meu espanhol é muy malo, entonces no hablo tanto, pero realmente a gente espera falar com vocês aí com todas as línguas possíveis, de todos os modos possíveis. Então, muito obrigado, gente. Pessoal, eu gostaria de falar sobre a Tarca, nossa revista Tarca, que é uma revista de filosofia intercultural que a gente está começando agora. A gente fez a chamada de artigos, né, para um primeiro número. A gente vai postar no chat esse link, tá? E eu gostaria de aproveitar o ensejo do Lucas, né, e é importante, apesar da tarefa que a gente tem, né, de discutir filosofia intercultural ser uma tarefa séria, é legal a gente trazer leveza, né, uma coisa que o Lucas sempre traz para a gente nessa tarefa, né, a gente não precisa ser tão severo com nós mesmos, né, mas é importante a gente trazer leveza, né? E esse espírito do filósofo Pirri, né? Beleza? Vou colocar o link aqui, aí vocês fiquem à vontade para ir saindo e se preparando já para a nossa primeira atividade, tá? Abraço!